Então, pessoal, olha, vou compartilhar com vocês sobre o TJC2, em inglês Toward Jerusalem Council II, em português Rumo ao Segundo Concílio de Jerusalém. Isso se originou através do meu rabino, na realidade, lá dos Estados Unidos. Agora ele não é mais o rabino-chefe da sinagoga, ele está com o filho dele agora, porque ele é mais velho, e ele se dedica 100% a esse ministério agora. Então, o que aconteceu? Ele estava se preparando para dar uma palavra e o Senhor o visitou e deu uma visão para ele que ele ficou meio até desnorteado. E o Senhor mostrou para ele que havia uma necessidade de fazer um segundo concílio de Jerusalém, que seria o reverso do primeiro. Eu vou explicar. Então, lá no primeiro concílio de Jerusalém, que está em Atos 15, lembra que todo mundo era judeu. Jesus era judeu, Pedro, Paulo, João, todo mundo era judeu. O que aconteceu? As pessoas que não eram judias começaram a se converter, tiveram encontro com Yeshua, que nem o Cornélios, ele já era uma pessoa temente a Deus, respeitado entre os judeus, porque ele era temente a Deus, e o Pedro vai lá e eles não só aceitam Yeshua, como são batizados no Espírito Santo. Isso aconteceu também em Antioquia, tanto que o Paulo e Barnabé subiram para Jerusalém para falar sobre isso. Então, eles fizeram um concílio. O nosso amigo Yaakov Tiago foi provavelmente o presidente desse sinédrio, porque ele era super respeitado, e fala sobre isso, a gente vai ver daqui a pouco. Então, todos os crentes eram judeus, e a liderança não sabia o que fazer com os gentios, porque havia essa separação entre os judeus e gentios por causa de várias coisas, por causa das leis kasher e assim por diante. Então, eles se reuniram em Jerusalém para discutir essa questão. E eu acho tão interessante, porque lá no texto fala que eles tiveram uma discussão acirrada. Então, foi um negócio assim bem, né, forte, e eles procurando nas escrituras. Aí, o, Tiago se levanta e fala, né? Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Quando fala Moisés, é a Torá, tá? E muitas vezes a Torá, se referem à Torá como todo o Tanar, o Antigo Testamento. Então, o que ele fala? Não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertam. Porque qual era a briga, né? A discussão é que aqueles que eram da circuncisão, e há uma teoria, é uma possibilidade, tá? Que quando fala aqueles da circuncisão, são os gentios que realmente se converteram ao judaísmo. Eles não eram só tementes a Deus, como fala a palavra, eles eram prosélitos, eles tinham se convertido ao judaísmo e tinham que ser circuncidados. Há uma teoria entre alguns teólogos que não é os judeus como um todo, mas esse grupo específico. Pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, o pessoal que era circuncidado começou a falar que um gentio que vinha tinha que ser circuncidado, e os outros não estavam concordando com isso, então eles chegaram a essa conclusão. Eles não precisavam se converter ao judaísmo para fazer, né, observar todas as leis e assim por diante, porque naquela época o templo ainda existia, né? E o que eles tinham, o que o gentil, uma pessoa que não era judia, tinha que fazer eram essas quatro coisas. Esse foi o primeiro concílio. Qual é o objetivo do segundo concílio de Jerusalém? Um reconhecimento, aceitação pela parte gentílica da eclésia, né, do corpo do Messias, a igreja, que os judeus podem continuar sendo judeus e ter Yeshua como seu Messias. Porque muitas vezes isso não é possível. É poss... Eles não são aceitos dessa forma em muitas igrejas.
um rechaço total e permanente da teologia da substituição, que eu vou falar daqui a pouco o que que é, e uma revelação, um entendimento que a eclésia é composta por judeus e gentios crentes em Yeshua, tá? Essa é a visão desse segundo concílio de Jerusalém. Agora, esse grupo de pessoas, só vou deixar aqui um pouquinho, o meu rabino e outros que depois vocês vão ver que fazem parte da liderança do TJC2 são muito cientes de que eles não têm autoridade para chamar um concílio em Jerusalém. Então, por isso que chama rumo ao segundo concílio. É uma preparação do caminho. Por quê? Porque durante 2000 anos, né, no mínimo, houve essa separação entre a parte judaica da eclésia, né? Porque usar a palavra igreja é uma palavra muito forte em termos históricos de perseguição aos judeus, tá? Então, a parte, né, gentílica e judia do corpo juntos, tá? Esse é o desejo. Então, eles são muito cientes que eles não podem chamar esse concílio, mas a gente ora para que isso aconteça, porque houve essa separação, essa cisão por pelo menos 1.800 anos. Esse ano a gente está comemorando o 1.700 anos do Credo de Nicéia, que completamente excluiu os judeus das suas decisões e desvinculou a Páscoa, por exemplo, judaica, da Páscoa comemorada pelos cristãos. Tá? Mas isso é uma outra coisa, tem muita coisa, isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Agora eu gostaria de ler para vocês Efésios 2, porque é muito importante, que fala sobre esse um novo homem, essa uma humanidade, como às vezes fala, tá? Então eu vou ler o Efésios 2. Porque isso é o Paulo falando, então vocês, gentios, foram libertados pela graça por meio da confiança, e mesmo esta não é sua realização, mas um presente de Deus. Vocês não foram libertados por suas ações, portanto, não tem que se gloriar, porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias Yeshua, para a vida de boas ações, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós. Como a gente viu lá em Tiago, né, o que são essas boas ações. Por isso, lembre-se de seu estado anterior, vocês, gentios por nascimento, chamados incircuncisão por aqueles que, apenas por meio da operação da carne, são chamados circuncisão, que é o que eu falei, talvez Paulo esteja aqui falando só dos prosélitos e não de todos os gentios. Naquele tempo não tinham o Messias, então vocês, gentios por nascimento, não tinham o Messias. Estavam alienados da vida nacional de Israel, eram estrangeiros às alianças. Tá, isso é muito importante. As alianças que incorporavam a promessa de Deus. Estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Agora, porém, que vocês, gentios que estavam longe, foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com o Olam Hazé, que é esse mundo, né, essa mentalidade do mundo, e obedeciam ao líder dos poderes do ar que ainda atua entre os desobedientes. Na verdade, todos nós, aí ele está se incluindo, tá? Todos nós gentios e vocês, judeus, viviam desse jeito, segundo as paixões da velha natureza e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos. Em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus, como todas as outras pessoas. Contudo, Deus é tão rico em misericórdia e nos ama com um amor tão intenso que, mesmo quando estávamos mortos por causa de nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe a vida com o Messias, e é por meio da graça que vocês foram libertados. Aleluia. Isto é, Deus nos ressuscitou com o Messias Yeshua e nos fez sentar com ele no céu, com o intuito de demonstrar nas eras futuras quão infinitamente rica é a sua graça, quão grande é a sua bondade para conosco, que estamos unidos ao Messias Yeshua. Porque ele mesmo é o nosso shalom. De nós, essa é a parte, né? De nós fez
um só, e derrubou a Merritza, que é a parede de separação, que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá, com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. Vou explicar isso aqui depois. Ele o fez a fim de criar dos dois grupos uma nova humanidade em união consigo mesmo e dessa forma trazer shalom, paz, e reconciliá-la com Deus em um único corpo, ao ser executado na estaca como criminoso, matando desse modo essa inimizade em si mesmo. Também, ao vir, anunciou as boas novas de shalom a vocês que estavam longe, gentios, e de shalom aos que estavam perto, judeus. Notícias de que, por seu intermédio, todos nós temos acesso a um Espírito ao Pai. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, gentios. Ao contrário, são concidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Vocês têm edificado sobre um fundamento dos emissários, que é os apóstolos, e dos profetas, do qual a pedra principal é Yeshua, o próprio Messias. Em união com ele, toda a construção é sustentada e está crescendo para se transformar em um templo santo em união com o Senhor. Sim, em união com ele, vocês têm sido edificados em conjunto para se tornarem um local de habitação espiritual para Deus. Então, em conjunto, judeus e gentios. Esse é o Efésios 2. Aqui, olha, vou voltar um pouquinho. Quando fala aqui, porque esse versículo é de suma importância, que fala aqui, ó, de nós fez um só e derrubou a Merritza, a parede de separação que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá. Essa palavra aqui é nomos, em grego, e ela é traduzida como Torá, mas ela também pode ser traduzida como uma lei ou como uma instrução, porque a palavra Torá não significa só lei, com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. Isso aqui é muito usado para falar que a Torá é inimiga nossa, mas não faz sentido. Não faz sentido porque a gente tem estudado como Deus que deu a Torá, Deus que deu essa instrução. Então, a teoria, só posso colocar assim, de alguns teólogos é que essa parede, esse muro de divisão, é esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é uma maquetinha do templo, tá? Que era o pátio dos gentios que chamava, e tinha esse muro aqui. E nesse muro tinha essa inscrição grega, e fala assim: nenhum estrangeiro pode entrar na balaustrada ao redor do santuário e do recinto. Quem for pego colocará em si mesmo a culpa pela sua morte que se seguirá. Essa parte do templo que está aqui, esse é o segundo templo, né? Não havia um mandamento para que o templo fosse construído assim. Então é uma lei que foi feita por homens, não foi dada por Deus. E os judeus messiânicos, porque eu nunca ouvi em nenhum outro lugar falar sobre isso, dizem que essa parede de separação é justamente que foi instituída por uma lei que não foi da de Deus, fala Torá aí até nessa tradução, porque Torá, né, é a palavra para lei. Mas eles dizem então que é essa barreira que foi erigida, né, para que os não-judeus não entrassem no templo, que foi abolida pelo sangue do Cordeiro, tá? Então fica aí essa explicação, porque é muito importante. Então Yeshua tirou, né, isso e a gente colocou de volta. Então, vou falar um pouquinho sobre a teologia da substituição. Só estou dando um contexto para vocês entenderem melhor o que a gente faz. Essa teologia da substituição é a palavra supersessionismo, é a mesma palavra, vem do latim supersedere,
que é um composto do prefixo, que é composto do prefixo super, que significa acima, sobre, por cima ou além, e do verbo sedere, que significa sentar. Lembra daquela brincadeira de criança que a gente coloca 5 cadeiras e só tem seis pessoas para 5 cadeiras, toca a música, quem não sentar, perdeu o lugar. É isso. Praticamente, a palavra, portanto, expressa a superioridade de uma coisa sobre outra pela natureza de um assento sobre ou um assento no lugar de outrem. Então, isso é a teologia da substituição. De acordo com a teologia da substituição, Deus, em sua ira, com os judeus que mataram o Messias na cruz, revogou sua aliança com Israel. Isso que é a teologia da substituição. Uma vez que eles não eram mais o povo da aliança, os judeus perderam seu direito de primogenitura e, como povo, foram privados da graça divina. Tem muita gente que acredita nisso até hoje. Não mais o povo escolhido, eles tiveram que permanecer em um estado de pecado coletivo sob a condenação de Deus. Aí, em seu lugar, havia um novo povo escolhido, a igreja, vista como a nova Israel, substituindo o Israel na carne. Isso significava que todas as bênçãos e as promessas que Deus havia feito a Israel nas Escrituras, como resultado desse tempo em diante foi chamado de Antigo Testamento, agora pertenciam à igreja dos gentios. E todas as maldições que vinham sobre Israel pertenciam ao povo judeu, quer dizer, é uma coisa aí já bem furada, né? De repente, os judeus foram transformados em inimigos de Deus, inimigos da humanidade, inimigos da igreja. Um absurdo, né? Aí as pessoas vão estudando tal, e esse Solan, Kendall Solan, ele traz 3 tipos de supersessionismo. O econômico, que nem a gente fala, né, economia de Deus, que acredita que a vinda de Cristo cumpriu inteiramente o papel de Israel na economia da salvação de Deus, inaugurando a era da igreja. Independentemente de Israel pecar ou não, a sua parte no plano de Deus só havia sido a de preparar a salvação universal e espiritual, por isso se tornou agora obsoleto. Então, esse é o supersessionismo econômico. O punitivo ensina que, como Israel rejeitou Cristo e o Evangelho, Deus rejeitou e puniu os judeus, cancelando a sua aliança com ele. Esta visão provoca nos cristãos uma reação de maior hostilidade contra os judeus como assassinos de Cristo e causou-lhes um grande sofrimento ao longo dos séculos e continua até hoje. E o supersticionismo estrutural vai ainda mais fundo, contando a história da salvação de uma forma que salta da criação e a queda da humanidade em Gênesis 1 a 3, para a encarnação do Filho de Deus em nome de sua igreja e finalmente para a consumação do final dos tempos. Então é assim, né? Deus criou o homem pecou, Deus trouxe Jesus, ele morreu, ressuscitou, ele vai voltar, tá? E tira totalmente o contexto no qual tudo isso aconteceu, que foi o povo de Israel. Então, o TJC2, ele é primariamente um movimento de oração. Por quê? Gente, porque tem que orar muito para que essa teologia da substituição caia por terra. Imagina que eu estive aí no Brasil, né, em novembro, outubro do ano passado, e um irmão judeu messiânico veio, né, estava lá na reunião onde a gente estava fazendo, e que foi no sábado. Na sexta noite ele foi apresentado a alguém, esse é um irmão nosso, judeu messiânico, a senhora para quem ele estava sendo apresentado, falou, ai que bom, agora você pode comer um sanduíche de presunto. Então, é assim, as pessoas não entendem, né, que eles acham que é um fardo isso, e não é para os judeus, é uma alegria poder fazer isso. Para todos? Não, claro que não, mas para a maioria é. E eles não vão deixar de fazer isso agora que eles conhecem Yeshua como seu Messias. Eles não precisam, é um mandamento perpétuo que Deus deu para ele. Por isso que a gente precisa orar muito, muito, muito. A gente ora muito para que essas barreiras caiam. E o que está no nosso próprio coração, né? E a gente ora não só. O foco do TJC2 é orar para essa reconciliação entre judeus messiânicos e crentes das nações. É bem específico.
Aí a gente tem uma liderança, que tem o Conselho Internacional, 50% de judeus crentes e 50% de crentes das nações. Tem o Grupo Executivo Internacional, que é o meu rabino, o Dan Justa, que é um teólogo, é judeu também. Esse reverendo Brian Cox é um anglicano, e o diácono Johannes Frittenbauer é um diácono leigo da Igreja Católica. E a liderança do TJC2, então, tem, né, tem eles, né, a gente chama de ALC, o executivo, aí tem os coordenadores continentais, as equipes nacionais e os grupos de oração. E tem 4 grupos de trabalho: a intercessão, que é o que eu faço, teologia, que eu também trabalho alguma coisa nisso, trabalho diplomático, que eu também trabalho um pouquinho nisso, e a promoção. E só para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre a teologia pós-supersessionismo, porque tem a teologia da substituição. O que é teologia sem a teologia da substituição? Ela ainda está sendo escrita, gente, porque durante praticamente toda a existência da igreja, não houve uma teologia saudável, vamos assim dizer, entre nós, e ela está sendo. Tem aqui e ali, mas sistematicamente agora tem pessoas trabalhando nisso. Então, esse Michael Vlah explica assim: o conceito de restauração inclui as ideias de Israel sendo replantado em sua terra e recebendo um papel e missão únicos para as nações. A restauração de Israel significa que Israel terá um papel e lugar de destaque que não é compartilhado com nenhum outro grupo, incluindo a igreja. Ou seja, Deus o chamou e confiou a Torá neles, na mão deles, com esse propósito, para que eles sejam luz para as nações. E Deus tem um papel específico para ele, é o que o pós-supersessionismo acredita. Os não supersessionistas acreditam que a igreja não substitui Israel e que todo Israel será salvo. E que Israel terá um papel como descrito acima. Então, a gente que não é supersessionista acredita nisso, eu acredito nisso, que a igreja não substitui Israel e que todo Israel será salvo, como está escrito em Romanos 11. E esse aqui é a definição do pós-supersessionismo que a maioria dos teólogos estão usando como ponto de partida. Fala assim: o pós-supersessionismo é uma perspectiva teológica que afirma a aliança irrevogável de Deus com o povo judeu como parte central e coerente do ensino eclesiástico. O pós-supersessionismo rejeita interpretações da nova aliança que envolvem a revogação ou obsolência da aliança de Deus com o povo judeu. Ou seja, né, essa obsolência que não existe mais. Então, isso eles não aceitam. Assim como a revogação ou obsolência da Torá como demarcadora de identidade comunitária judaica do próprio povo judeu. Em vez disso, o pós-supersessionismo aborda a questão da continuidade, da particularidade judaica e da relação de interdependência e bênção mútua entre judeus e gentios no Messias. Essa série de documentários Um Novo Homem é incrível. Eu recomendo grandemente. Então, aqui fica uma pequena explicação sobre o que é o TJC2. Eu oro para que o Senhor nos dê um coração de oração, de humildade, de arrependimento, para que nós sejamos instrumentos nas mãos dele, para que a oração de Yeshua possa ser respondida. Pai, faze-os um, assim como nós somos um.